Olá, amigos e alunos! Hoje eu volto com mais uma aula de Direito Penal para a OAB. Em um outro vídeo, nós já tratamos dos princípios do direito penal. Eu apenas deixei um para tratar em separado, que é na aula de hoje, que é o princípio da legalidade, mais conhecido aqui no direito penal como reserva legal ou legalidade estrita. Ele tem previsão tanto no Código Penal como na Constituição Federal. Então, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E a redação é praticamente idêntica no artigo 1º do Código Penal, que vai dizer não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês é que dentro do princípio da legalidade penal, nós temos a reserva legal e também a anterioridade. Eu até destaquei para que vocês consigam perceber de forma mais fácil. Então, olha, ó, não há crime sem lei anterior. Olha o princípio da anterioridade. Nem pena sem prévia cominação legal. Então, o princípio da legalidade penal, ele tem tanto a reserva legal como a anterioridade. Uma primeira pergunta, um primeiro questionamento que vocês podem sofrer é: esse artigo 1º, o princípio da legalidade penal, ele aplica-se também às contravenções penais e às medidas de segurança? Por quê? O artigo 1º ele vai dizer que não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Mas é tranquilo o entendimento que o artigo 1º, quando ele fala em crime, nós devemos considerar qualquer infração penal. Então, tanto crimes como contravenções penais. E quando ele fala de pena, nós devemos considerar qualquer restrição da liberdade. Então, tanto penas como medidas de segurança. Um segundo questionamento que pode aparecer dentro do princípio da legalidade penal é: medida provisória pode criar um crime ou pode cominar uma pena? Então, no medida provisória, poderia tratar sobre direito penal? Com base no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, medida provisória não pode tratar de direito penal. E eu complemento: incriminador, mesmo que posteriormente ela seja convertida em lei. Então, vou mostrar para vocês o que diz o artigo 62 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Então, medida provisória não pode tratar de direito penal. Com uma observação, que o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o que a Constituição Federal veda são as medidas provisórias em matéria relativa a direito penal incriminador, que não abrangeria quando se trata de direito penal não incriminador. Como, por exemplo, nós temos os casos de medidas provisórias que permitiram o parcelamento do débito, tanto previdenciário como tributário, com efeito de extinção da punibilidade. Mas eu tenho certeza que se esse ponto for cobrado no exame da OAB, o que eles vão querer saber do candidato é que medida provisória, conforme a Constituição Federal, não pode tratar de direito penal. E a lei delegada, ela pode criar um crime ou cominar uma pena? Pode ela tratar sobre direito penal? A resposta também é não, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, que vai dizer: não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. E perceba que no inciso 2 ele vai dizer direitos individuais. Como eu mostrei para vocês, o princípio da legalidade penal, da reserva legal, tem previsão no artigo 5º da Constituição Federal, e como o artigo 68 veda a edição de lei delegada que trate sobre direitos individuais, não é possível também lei delegada
tratando de direito penal. Então, só lembrando, pessoal, eu falei para vocês lá quando eu tratei sobre as fontes do direito penal, mas relembrando é que a lei, tanto ordinária como complementar, são os únicos instrumentos normativos capazes de criar infrações penais ou combinar sanções penais. Então, tanto a lei ordinária como a lei complementar são as únicas fontes formais imediatas incriminadoras no direito penal. Quando a Constituição fala lei, nós entendemos que é a lei complementar, mas tanto a doutrina como a jurisprudência aceitam também a lei complementar como fonte formal imediata incriminadora, tendo em vista que ela tem o mesmo procedimento legislativo da lei ordinária, com algumas diferenças mais dificultosas, ou seja, o quórum qualificado. Por isso que também se entende que a lei complementar também é fonte formal imediata incriminadora do direito penal. Passamos agora então para o estudo dos desdobramentos ou subprincípios do princípio da legalidade penal. O primeiro desdobramento é lex prévia, ou seja, a lei precisa ser anterior ao fato que se pretende incriminar. Assim, evita-se a retroatividade da lei penal maléfica. Então, a lei penal que prejudica a gente, ela não pode retroagir para abarcar fatos ocorridos antes da sua vigência. Um segundo desdobramento do princípio da legalidade penal é a lex scripta, ou seja, no Brasil, a lei penal tem que ser escrita e publicada no Diário Oficial da União. E é só a partir desse momento é que eu posso considerar a lei como vigente, salvo no caso de vacatio legis. Portanto, os costumes não podem criar crimes nem combinar penas. Um terceiro desdobramento do princípio da legalidade penal é a lex stricta, ou seja, a lei penal deve ser interpretada restritivamente. Portanto, não se admite a analogia contra o réu. Então, a analogia no direito penal é possível desde que seja para favorecer o réu. O que é vedada é a analogia contra o réu. E um quarto desdobramento do princípio da legalidade penal é a lex certa, ou seja, a lei penal deve ser de fácil compreensão ou entendimento. Então, visa proibir incriminações vagas ou indeterminadas, que eu posso dar como exemplo, pessoal, o crime de gestão temerária. O tipo penal vai dizer que é crime a gestão temerária. É um tipo penal muito vago, onde a pessoa não tem como saber qual é a conduta que está vedada. Toda norma penal incriminadora, ela possui a seguinte estrutura. Ela tem um preceito primário, ou seja, a definição da conduta criminosa, e um preceito secundário, ou seja, a sanção penal combinada. E a lei penal, ela pode ser tanto completa como incompleta. Completa quando a lei penal define todos os elementos da conduta criminosa, não necessitando nem de complemento de uma outra espécie normativa, nem de uma interpretação valorativa do juiz. Por exemplo, o crime de homicídio. Matar alguém. Eu não necessito nem de um complemento normativo, nem de um complemento valorativo do juiz. Mas a lei penal ela também pode ser incompleta, quando a lei penal exige um complemento valorativo do juiz ou normativo. Quando ela exige um complemento valorativo do juiz, ela é chamada de tipo penal aberto. Por exemplo, o crime de ato obsceno, que vai dizer que é crime praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Então, é o juiz que, no caso concreto, vai dizer se aquele ato praticado é ou não considerado um ato obsceno. Agora, quando a lei penal exige um complemento normativo, ela é chamada de lei ou norma penal em branco. Então, passamos agora à análise
da lei ou norma penal em branco. Ela é muito cobrada no exame da OAB. Então, lei penal ou norma penal em branco é aquela que necessita de um complemento normativo. Nós temos, em especial, o que importa para nós no exame da OAB são duas espécies de lei penal ou norma penal em branco. Uma primeira espécie é a norma penal em branco em sentido estrito, também conhecida como própria ou heterogênea. Olha o nome, heterogênea. Então, neste caso, o complemento normativo não emana do legislador. Então, a lei é complementada por um ato administrativo emanado do Poder Executivo. Então, é lei complementada por um ato administrativo. Nós temos como exemplo a Lei de Drogas. Então, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que estabelece o crime de tráfico de drogas, ela é complementada pela Portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, da Anvisa, que vai definir quais são as drogas proscritas. Não é a Lei de Drogas que estabelece quais são as drogas proscritas, mas sim a Portaria 344 de 98 da Anvisa. E nós temos uma segunda espécie de norma penal em branco, que é a norma penal em branco em sentido amplo, imprópria ou homogênea. Olha o nome, homogênea. Aqui a lei é complementada pela mesma espécie normativa, ou seja, por uma lei. Então é lei complementando lei. Então, esta complementação pode estar dentro do mesmo estatuto. Então, por exemplo, o crime de peculato, previsto no artigo 312, é complementado pelo artigo 327 do Código Penal também, que vai estabelecer o conceito de funcionário público para fins penais. Um segundo exemplo é o artigo 304 do Código Penal, que estabelece o crime de uso de documento falso, que eu vou buscar o complemento no próprio Código Penal, nos artigos 297, 298, 299 e outros, que vão estabelecer quais são os documentos. E a complementação também pode estar, numa segunda forma, fora, em um outro estatuto. Então, por exemplo, o artigo 236 do Código Penal, que estabelece o crime de contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, que será complementado pelo artigo 1521 do Código Civil, que estabelece os impedimentos para o casamento. E como última observação, só lembrar que, enquanto a norma penal em branco não for complementada, ela não tem execuibilidade. Portanto, aquele fato será considerado atípico. Ok? Era isso que eu tinha para tratar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as próximas informações dos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.